Olá, tudo bem? Estamos de volta ao vivo, diretamente aqui dos estúdios do DMTV, hoje com um debate aos candidatos a senador do estado de Goiás. A você, obrigado pela companhia. Lembrando que você pode participar também do nosso programa através do nosso WhatsApp, que está na tela. Pergunta para os candidatos que aqui estão. Bom, como já previamente acordado com as assessorias dos candidatos, convidamos os 4 candidatos mais bem colocados nas pesquisas. O candidato Ronaldo Caiado, ele alegou incompatibilidade de agenda e não compareceu. O candidato Vilmar Rocha, do PSD, confirmou o seu comparecimento e hoje, por volta de 11 horas, foi comunicado que não compareceria no nosso debate em função também de incompatibilidade de agenda, mas como a nossa regra já tinha sido estabelecida para 3 candidatos, o seu público continua aqui. E aqui temos os candidatos Marina Santana, do PT, e o Agmar Jesuíno, do PSB. Queria agradecer demais a participação de vocês e pela disponibilidade de estar aqui e conversar com os nossos internautas já nas vésperas das eleições. Eu quero cumprimentar primeiramente Marina Santana, prazer recebê-la aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, participando desse debate. Uma saudação ao candidato Agmar Jesuíno. Uma saudação... Candidata, por favor, usa o microfone. Desculpa, aqui tem o microfone. Perdão, começa de novo. Podia zerar de novo aí o cronômetro. Perdão. Desculpe. Mas é porque essa tribuna aqui deixa a gente confortável como se não precisasse, mas está ótimo. Então, eu agradeço muito o convite do DMTV, agradeço a vocês por essa oportunidade, agradeço estar aqui ao lado do candidato Agmar Jesuíno, meu concorrente, uma pessoa que eu tenho muito respeito, e agradeço as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Fico feliz porque muita gente me mandou pelo WhatsApp ou por mensagens aviso de que estaria nesse momento assistindo esse programa, assistindo esse debate. Então participe com a gente, porque me parece que vai ter uma oportunidade para, mandando o WhatsApp para cá também, a gente interagir com a pergunta de vocês. Então, um abraço carinhoso. Eu sou a única mulher candidata ao Senado no estado de Goiás e, aliás, em todo o Centro-Oeste. Sou militante da política, sou militante partidária também e sou militante dos movimentos sociais. Me apresento desse modo a vocês. Um grande prazer estar aqui e muito obrigada por essa oportunidade a todos e a todas vocês. Obrigado, candidata. E aqui também à minha direita temos o candidato Agmar Jesuíno, do PSB. Obrigado pela sua participação. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos os internautas, a todos os amigos e a todos os telespectadores que estão nos ouvindo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo debater aqui todos os assuntos que forem de interesse, que estão pautados nessas eleições. Eu participo da atividade política do Estado, do país, não como candidato, mas participei das lutas contra a ditadura militar, participei da reabertura da União Nacional de Estudantes, do Centro Acadêmico da minha Faculdade de Direito aqui da Federal, fui presidente do CA, fui conselheiro e secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado há 30 anos e há 22 anos que sou procurador federal concursado da Advocacia Geral da União. Atuo também como produtor rural, integro o agronegócio goiano, tenho propriedade de Iporá e exerço essas atividades desde sempre. Ok, candidato, seu tempo acabou, muito obrigado. Bom, nesse primeiro bloco teremos agora a oportunidade de fazermos uma pergunta para cada um dos candidatos e os mesmos terão 2 minutos para responder. A pergunta que eu faço agora, primeiro, direcionada ao candidato Agmar Jesuíno é a seguinte: uma pergunta feita pela editoria de política do Diário da Manhã. Qual é a contribuição que pretende oferecer para recuperar a imagem dos políticos, de um modo geral, do Congresso tão desgastado perante a população em razão dos escândalos e práticas de corrupção? O senhor tem 2 minutos, candidato. Acho que a contribuição que nós temos a oferecer é fazer uma luta constante pela reforma política, para acabarmos com essa reeleição que torram os orçamentos dos municípios, dos estados e da União de 2 em 2 anos, visando a reeleger pessoas que nem sempre
estão comprometidas com os interesses do povo e nem sempre respeitam os recursos públicos. A nossa contribuição se dará nesse processo, debatendo ideias, né, discutindo os pontos mais polêmicos possíveis, para que possamos prestar os esclarecimentos devidos à população. Os políticos, de 2 em 2 anos aqui no Brasil, nós temos eleições de 2 em 2 anos, eles vão às ruas, assumem compromissos com as pessoas e não honram, não cumprem esses compromissos. E quando ganham as eleições, ocupam mandatos parlamentares, ou cargos de prefeitos, governadores ou presidente da República, esses políticos viram as costas para a população. Eles loteiam o poder, loteiam o Estado, dividem os ministérios entre os feudos partidários, dividem a secretaria dos estados, dividem as empresas públicas e estatais. E, normalmente, eles gerem muito mal os recursos públicos. Nós estamos vendo aí mais de 10 bilhões de reais desviados dos cofres da Petrobras, desvios na Ferrovia Norte-Sul. O TCU divulgou só no último trecho, de Uruaçu a Anápolis, 153 milhões de superfaturamento. Então é preciso que nós, no Congresso Nacional, possamos aprovar leis que coíbam essa prática criminosa contra os interesses do povo brasileiro, contra os recursos públicos. Eu sempre digo que a política é uma arte de você servir a população e não se servir dos recursos públicos. É essa a contribuição que nós queremos dar nesse processo, para melhorar o debate e para que os políticos possam assumir compromissos com a população e honrar esses compromissos. Ok, candidato, obrigado, seu tempo acabou. E eu refaço essa pergunta para a candidata Marina Santana. Qual é a contribuição que pretende oferecer para recuperar a imagem dos políticos de um modo geral e do Congresso tão desgastado perante a população em razão dos escândalos e práticas de corrupção? A senhora tem 2 minutos, candidato. Me permita dividir em 2 partes. Uma, os políticos do Brasil em geral e outros políticos do estado de Goiás. Para os políticos em geral, eu quero dizer que não há partido político que não tenha hoje marcas realmente graves relacionadas a acusações de corrupção. Nem sempre os membros daquele partido realmente merecem aquela acusação, mas, na verdade, todos os partidos, todos que estão nas campanhas eleitorais ou não, todos eles têm acusações graves. E nós eu quero reiterar isso também, que o meu concorrente Aguimar falou, com relação à reforma política. Se não tiver financiamento público de campanha, não é só o problema da corrupção, que já é gravíssimo, porque só tem caixa 2 na política, porque existe caixa 2 também em grandes empresas. Mas o mais grave do que isso, ou tão grave quanto, é o fato de nós não termos mulheres na política, são pouquíssimas, 10% do Senado, são apenas menos de 10% na Câmara Federal, não tem mulheres nos lugares, e é preciso que a gente tenha uma reforma política que permita, de fato, que as mulheres assumam esses postos, assim como jovens trabalhadores, indígenas e pessoas, homens e mulheres negros e negras, e assim por diante. No caso do estado de Goiás, é bem grave também, porque a visão que o Congresso Nacional tem de Goiás, a partir do deputado ausente desse debate, Ronaldo Caiado, é de que Goiás apoiaria o trabalho escravo, não quer de forma alguma demarcação de terras indígenas, é contra o Mais Médicos, entrou com ação contra o ProUni, então tem ações contra a maioria da população. Então, de fato, eu estou falando aqui porque ele deveria estar presente nesse debate e não está, então, não estando, eu também não vou deixar de falar o que já falei, aliás, em outros programas e debates. Então, o Estado de Goiás também precisa recuperar sua imagem no Congresso Nacional. Ok, obrigado, candidato. Temos mais uma pergunta também que faremos para os 2 candidatos. A mesma pergunta. Essa segunda pergunta, vamos começar mais uma vez contigo, candidato. Senhor candidato, estamos a 5 dias do pleito e em todas as pesquisas o candidato Ronaldo Caiado aparece como favorito. Na maioria delas com um percentual maior do que a soma de todos os demais postulantes ao Senado. Existe alguma ação ou situação, e se existe, qual é, que os leva a acreditar na reversão desse quadro? 2 minutos, candidato. Olha, esse quadro demonstra o conhecimento que esse candidato tem da população. É uma pessoa que disputa mandatos, que tem mandatos aí há 20 anos,
foi presidente de uma entidade ruralista absolutamente contrária aos interesses brasileiros, contrária à reforma agrária, e disputou a presidência da República, disputou eleições para governador do Estado. Então, é conhecido de 95% da população goiana. Eu, ao contrário, nunca disputei mandatos, sou conhecido aí de 2%, 3% da população goiana. Então, é natural que ele esteja na frente. E o Congresso Nacional, nas últimas décadas, tem feito legislações, uma seguida da outra, para restringir a participação das pessoas no processo político. O período eleitoral foi sendo encurtado ao longo do tempo. Nós temos hoje apenas 19 programas eleitorais. Os minutos de TV foram sendo encurtados para os partidos pequenos. Fizeram uma norma que os grandes partidos têm mais minutos, mais recursos do tempo partidário. E as pessoas novas, as pessoas de partidos pequenos, têm muita dificuldade para concorrer em condições de igualdade. Então, é natural que um candidato que nunca disputou eleição tenha um percentual de votos menor e um candidato que, com vários mandatos, tem um percentual maior. E a população, infelizmente, não tem os instrumentos, não tem o tempo necessário para conhecer a fundo cada candidato, para que tenha a melhor opção a ser escolhida aí no dia 5 de outubro. Ok. Então, refaço essa pergunta para a candidata Marina Santana. Mais uma vez, estamos a 5 dias do pleito e em todas as pesquisas o candidato Ronaldo Caiado aparece como favorito, na maioria delas com um percentual maior do que a soma de todos os demais postulantes ao Senado. Existe alguma ação ou situação, e se existe, qual é, que a leva a acreditar na reversão desse quadro, candidata? Primeiro que nós estamos numa fase agora de reta final. Na reta final é onde a gente sabe quem vai ganhar, quem vai perder. A ministra Ideli Salvati, que foi eleita em 2002 senadora em Santa Catarina, que é um estado que em alguns aspectos se parece muito com o nosso, ela dizendo que no dia da eleição, na boca de urna, ela estava em 5º lugar nas pesquisas. E reagiu e ganhou as eleições, foi senadora por 8 anos, por sinal, com um trabalho com grande repercussão em todo o nosso país. O que eu quero dizer também com isso é que existem desvantagens óbvias em não haver uma reforma política, porque as elites do nosso país, e mais nitidamente entre donos de banco e grandes empreiteiros, são os que oferecem os recursos para as campanhas eleitorais, as grandes campanhas eleitorais. Daí o que vem disso? O certo é que hoje apenas eles próprios é que decidem para onde vai o dinheiro. Sendo eles próprios que decidem para onde vai o dinheiro, facilita a campanha de alguns. No caso do Estado de Goiás, nós temos 2 candidaturas que são absolutamente ricas e desproporcionais com relação às outras. Uma é do Caiado e outra é do Vilmar Rocha. O Caiado está no Congresso Nacional há 20 anos, na Câmara Federal, há 20 anos, como fez a entidade, a UDR e tudo mais, que ele se consolidou como um candidato das elites e que teve votos sempre para ser eleito deputado federal. E ele está, portanto, no topo da sua capacidade de votos no Estado, de acordo com todas as pesquisas. Mas 60% do eleitorado, de acordo com o Ibope, ainda não decidiu em quem vai votar para senador. Eu espero ser eleito, eu espero ser aí uma chamada no Estado de Goiás para essa eleição. Por outro lado, se as elites escolhem o seu candidato, naturalmente derramam dinheiro e, portanto, é a estrutura que nós vemos desigual nas ruas. Muito bem, agora nessa segunda parte nós temos outras 2 perguntas que vão ser feitas aos candidatos e nessa parte o candidato responde a pergunta e o outro candidato tem 2 minutos. Aliás, o candidato que é questionado tem 2 minutos para responder, o outro candidato tem 1 minuto para fazer uma réplica e depois a tréplica em 1 minuto. Muito bem, a primeira pergunta, vamos começar agora com a candidata Marina. A pergunta também elaborada pela editoria de política do Diário da Manhã. Marina Santana, eleita senadora da República, quais as principais bandeiras que irá defender no parlamento? Candidata, a senhora tem 2 minutos e, posteriormente, o candidato Aguimar tem 1 minuto e meio para a réplica. Quem conhece o Senado sabe que ele não nos permite ser monotemática, atuar com um só tema ou 2 temas, porque passa por ali todo tipo de assunto de interesse do país, do Estado que a gente representa, no nosso caso Goiás, e também
assuntos, pautas internacionais. Então, sobre todos os assuntos, é preciso que um parlamentar que vai ao Senado tenha o mínimo de conhecimento, porque lá tem uma estrutura fantástica oferecida ao parlamento, aos parlamentares, que é de assessoria técnica absolutamente competente. Mas tem 3 assuntos aqui no estado de Goiás que eles são assuntos que, alguns deles, ganham até um tom de alarme para toda a sociedade: a segurança pública, saúde e educação. No caso da educação, uma pauta fundamental para nós é o fato da presidenta Dilma ter sancionado o que veio do Congresso Nacional, foi amadurecido no Congresso durante anos, que é o Plano Nacional de Educação com as suas 20 metas. Eu quero, junto com os parlamentares de Goiás, juntamente com os governos municipais, estadual e também com o governo federal, CGU, toda a estrutura que existe no governo federal de fiscalização e também com os conselhos, eu quero atuar para que na área da educação, da saúde, em todas as áreas, nós tenhamos a fiscalização dos recursos que vêm do governo federal, já que tem dinheiro novo, como, por exemplo, 75% do pré-sal para a educação, 25% para a saúde. E quero também, na área de segurança pública, eu tenho um projeto em tramitação no Congresso Nacional sobre investigações criminais, quero atuar decisivamente, porque tem gente que só fala em mudar a lei. Ah, vão mudar a lei aqui? Claro, a gente também muda a lei. Pela CPMI, eu apresentei 13 projetos de lei mudando para melhorar a vida das mulheres que são vítimas de violência. Mas tem mais coisa para se falar sobre isso, falo já já. Candidato Aguimar, o senhor tem 1 minuto e meio para comentar a resposta da candidata Marina Santana. Eu quero comentar com relação à questão da saúde. O governo federal, em 2003, ele cobria 59% do custo do SUS, do custo das despesas com o Sistema Único de Saúde. Hoje ele cobre apenas 45%. A União deixou a conta para os estados e municípios, que são os entes federados mais prejudicados com a distribuição dos recursos tributários do Brasil, que são concentrados todos na mão da União. Isso ocorreu durante o governo do partido da minha concorrente, do partido da Marina Santana, durante esses longos anos. Desde 2006, que as verbas do Sistema Único de Saúde não são reajustadas no Brasil. Os hospitais privados que atendem SUS estão literalmente quebrados. Os recursos que eles recebem do governo federal nem sequer cobrem o parto de uma mulher que está sendo feito ali naquele ente hospitalar. Então, é preciso que a União assuma a sua responsabilidade no custeio da saúde no Brasil. E nós precisamos aprovar aquele projeto de lei de iniciativa popular, que é o Saúde Mais 10, que destina 10% da receita corrente bruta da União para o financiamento da saúde. Não é justo que os municípios, os pobres municípios de Goiás, paguem a conta pela ausência do governo federal no custeio da saúde pública no Brasil. Candidata, tem 1 minuto. Eu sou absolutamente a favor, e isso tem sido discutido. A própria presidenta Dilma, que é candidata à reeleição, tem tratado desse assunto. É preciso que nós façamos um novo pacto federativo e façamos também uma reforma tributária focada na justiça social. Muita gente quer debater esses assuntos baseado em apenas um ou outro aspecto. Não, nós temos que fazer justiça social com a distribuição dos recursos. Mas é verdade também que quando alguma coisa não funciona nos municípios, não funciona bem, como é o caso da educação fundamental, fala-se em levar tudo isso, a educação fundamental do Brasil inteiro, a segurança pública do Brasil inteiro, fala-se em levar, como diz aqui no estado de Goiás, para o governo federal. Eu não sou favorável a isso, sou favorável à distribuição equitativa em condições de que cada município tenha o recurso necessário para cumprir suas responsabilidades institucionais e constitucionais. Muito bem, agora a pergunta direcionada ao candidato Aguimar Jesuíno. Pergunta também elaborada pela Editoria de Política. O Senado representa o Estado. Como o senhor representaria Goiás, caso eleito, no governo Dilma, Marina, Aécio, enfim, qual seria a sua representatividade no Senado? Se a população de Goiás me der essa honra de ser senador, eu vou ser um senador para fazer a defesa do Estado. Não vou ser um senador para fazer a defesa de uma classe, da classe dos médicos,
ou da classe dos grandes fazendeiros. Eu vou fazer a defesa de todos. Vou fazer a defesa da saúde. Vou fazer a defesa de médicos, de mais médicos para a saúde, de mais enfermeiros, de mais odontólogos, de mais recursos para a saúde. Não dá para um senador de Goiás ir para o Senado, como nós temos lá hoje, e não ajudar a resolver efetivamente os problemas do Estado. Hoje, o governador de Goiás, quando quer a ajuda de um senador, infelizmente, ele procura um senador do Distrito Federal, ele procura o senador Ginhagelo para ajudar ele a canalizar recursos para resolver os grandes problemas por que passa o Estado de Goiás. A população de Goiás hoje nem sequer sabe o nome dos seus senadores. Então é preciso que se faça uma articulação de bancada, de toda a bancada goiana, de todos os partidos políticos, para que tenha uma ação efetiva junto à União, para que mais recursos venham para Goiás. Por exemplo, se nós não tivéssemos emendas individuais de parlamentares, e apenas emendas de bancada, com certeza nós já teríamos um metrô em Goiânia. Se nós não tivéssemos essa atuação isolada dos parlamentares goianos, mas uma atuação articulada, nós não teríamos gastos 27 anos para construir a ferrovia Norte-Sul. A China constrói 6 mil quilômetros de ferrovia ao ano, e a ferrovia Norte-Sul tem apenas 1.570 quilômetros. Se nós tivéssemos uma atuação de bancada articulada, com certeza nós teríamos mais verbas para a saúde, para a educação, e Goiás não sairia da 14ª posição de 1999 como o estado mais violento do Brasil para o 4º lugar que ele ocupa hoje, perdendo apenas para o para Alagoas, Espírito Santo e Ceará. É uma vergonha. Muito bem, candidata Marina Santana, 1 minuto e meio para comentar a resposta do candidato Aguimar. É verdade que o Congresso Nacional tem uma representação de 17 deputados federais, uma representação de 3 senadores, mas, de fato, nenhum senador apoia a presidenta Dilma ou apoiou o presidente Lula. Nenhum senador de hoje, nenhum senador dos últimos anos. O último a apoiar foi o Maguito Vilela, que participou intensamente dos debates e da contribuição inicial do governo Lula para trazer para cá, para o estado de Goiás, mais benefícios. Então, hoje nós temos planos nacionais muito bem elaborados na área do saneamento básico, tudo com participação dos estados e municípios. E eu tive a oportunidade, como deputada federal, de participar e contribuir com articulações importantes. Então, na área da cultura, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública e na área do saneamento básico, que é tanto infraestrutura, logística, quanto entra também na parte específica da saúde. Então, existem planos hoje em execução, que estão mais avançados em outros estados. Aqui no estado de Goiás, nós tivemos a oportunidade de chegar ao Senado, eu espero que você contribua com isso e nos dê o seu voto. Se nós tivermos essa possibilidade, nós vamos demonstrar que é possível representar bem Goiás, independente dos demais partidos políticos que compõem o leque de autoridades públicas do nosso estado. Candidato, 1 minuto. O senador, diferentemente dos deputados, que representam a população proporcional ao número de habitantes do Estado, os senadores representam o Estado. E cada estado do Brasil tem 3 senadores. É no Senado Federal que você mantém o equilíbrio da República, o equilíbrio federativo, a disputa entre os estados. Vocês vejam que há uma disputa entre Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, contra Goiás e outros estados menos desenvolvidos com relação às suas políticas de incentivo fiscal. E é lá no Senado Federal que os senadores de Goiás precisam atuar para assegurar o direito do Estado de implementar uma política de incentivo tributário que possa atrair indústrias do mundo inteiro para se instalar aqui, gerar emprego, gerar renda, gerar dividendos e fazer com que o nosso Estado tenha um desenvolvimento sustentável ao longo do tempo. Então, o senador é uma figura muito importante. Ele não pode ser apenas o representante de uma classe aqui no estado de Goiás. Muito bem. Agora vamos passar para uma parte em que candidato pergunta para candidato, nessa dinâmica em que nós tínhamos estabelecido uma regra para 4 ou 3 candidatos. O candidato escolheria a quem faria a pergunta. Como nós temos 2 candidatos, naturalmente farão perguntas uns aos outros, um ao outro. Muito bem, vamos começar então com o candidato Aguimar.
vai fazer a pergunta, então, para a Marina, que terá 2 minutos para a resposta, 1 minuto e meio para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Candidato. Eu pergunto. Pergunta. A minha pergunta, candidata Marina, é com relação à atuação da Polícia Federal. A Polícia Federal hoje possui o mesmo efetivo de 1980. Ela está sendo desmantelada. E a quantidade de crimes que a Polícia Federal apurava antes, hoje ela apura muito menos, são muito menos os indiciados. Parece até que esse desmantelamento visa a não apuração dos crimes contra o patrimônio público federal. Gostaria que a candidata respondesse por que essa conduta do governo com relação à Polícia Federal. Candidata Marina Santana, 2 minutos para a resposta. Primeiro quero dizer que isso não é verdade. A Polícia Federal tem garantido o seu trabalho com autonomia. Eu acompanhei pessoalmente nos 3 anos em que estive na Câmara Federal, através do Ministério da Justiça, através da movimentação dos policiais federais, tive muitos debates com toda a área que atua no direito, quando eu fui discutir, debater a questão da PEC 37, que eu me posicionava contrariamente a ela, e fiz um projeto de lei que é o primeiro, que é um marco regulatório das investigações criminais. Então, tive a oportunidade de conversar com profissionais que atuam nessa área em todos os aspectos, da área tanto dos estados, Polícia Civil, Polícia Militar, quanto da Polícia Federal, delegados e agentes, quanto também na OAB e todos os que acompanham esses procedimentos. Eu tenho certeza e tenho visto os dados, tenho recebido as propagandas pela internet, por causa de debates que tem também fundo, que tem um fundo corporativo, que é legítimo, mas tem fundo corporativo, e, por outro lado, também tem um embate, candidato, entre os agentes da Polícia Federal e os delegados da Polícia Federal. Isso está acontecendo nesse momento, são muitas pautas ao mesmo tempo, mas o respeito e o crescimento, não só das investigações, como das punições, é o maior em todo o Brasil. Não é porque está existindo mais corrupção agora, que, aliás, o seu partido também tem sido acusado nesse sentido agora no processo eleitoral, todos os partidos têm sido acusados, o meu partido, por sinal, dentre os fichas sujas, ele está em 7º lugar no ranking, num péssimo ranking nacional. Mas os partidos estão todos sendo acusados, e as figuras públicas, a sua candidata a presidenta, inclusive, e o ex-presidente, o ex-candidato que, infelizmente, sofreu um acidente, também acusado. Então, muito cuidado com isso. Ok, candidata. Agmar, 1 minuto. O resultado desse desmanche da Polícia Federal ele está nos números estatísticos da polícia, que eu recebi das mãos dos policiais federais, que são informações oficiais. Em 2007, foram indiciados 4.941 pessoas por crime organizado, formação de quadrilha. Em 2013, apenas 759, que a polícia não tem estrutura para apurar. Em 2007, foram indiciados 1.504 pessoas com crime contra o sistema financeiro. Em 2013, apenas 210, porque a polícia não tem condições de apurar todos os crimes. Apropriação ou desvio de recursos por servidor público. Em 2007, 1.085 indiciamentos. Em 2013, apenas 185. Crime de lavagem de dinheiro. Em 2007, 1.085. Em 2013, apenas 123. Crime de responsabilidade dos prefeitos com desvio de recursos públicos federais. Em 2007, 826. Em 2013, apenas 102. Esses números demonstram, e eu me reuni com os delegados da Polícia Federal de Goiás e também com os agentes da Polícia Federal de Goiás para discutir a questão da segurança pública. Eles estão absolutamente desmotivados. As grandes operações hoje são asfixiadas por parte dos gestores públicos, retirando os servidores e os recursos dessas operações, para que a Polícia Federal não concretize as investigações. Ok, candidato Marina Santana, 1 minuto para a tréplica. Eu retorno dizendo que nunca teve tanta investigação em todas as áreas. O candidato, por exemplo, tem relação direta, por ser um procurador, tem relação direta com a estrutura da CGU e as demais estruturas. E todas fiscalizam e fazem campanha contra a corrupção, fazem campanha
por transparência, foi aprovada uma lei que obriga todas as instituições a oferecerem informação. Nós não estamos aqui, talvez tenha diminuído o número de crimes, por isso diminuído o número de inquéritos e registros. O que nós temos nesse momento é uma excelente oportunidade no país, e aqui eu digo para todo o país, incluindo todas as instituições, uma excelente oportunidade diante da transparência, das informações que as pessoas têm acesso, excelente oportunidade para limpar de vez todas as instituições e um combate à corrupção à altura do povo brasileiro. Muito bem, agora a candidata Marina Santana tem 30 segundos para formular uma pergunta para o candidato Aguimar. Eu vou perguntar ao candidato Aguimar, diferente da linha que ele teve preferência, nós somos candidatos a senadores, eu vou perguntar a ele a seguinte questão. O candidato hoje, que está em primeiro lugar nas pesquisas, votou por 2 vezes contra a punição ao trabalho escravo na Câmara Federal. E, além do mais, tem parentes na ficha suja do trabalho escravo no Brasil. Qual a sua opinião sobre isso? Candidato, 2 minutos para a sua resposta. Olha, eu já disse em algumas entrevistas dos meios de comunicação aqui em Goiás, eu considero que a eleição do deputado Ronaldo para o Senado Federal, eu considero um retrocesso para a democracia brasileira. Um retrocesso para todos nós, para o Estado de Goiás, para todas as pessoas que aqui lutaram por mais liberdades democráticas, lutaram pelo fim do regime militar, lutaram por mais transparência, lutaram por igualdade. É uma pessoa avessa ao debate, tanto é que o seu partido praticamente não faz eleições. Gandhi dizia que nós temos que ser o exemplo da mudança que nós queremos ver. Se nós queremos ter um país democrático, nós precisamos ter partidos democráticos, partido que faça eleições constantemente, que renove a sua direção, que renove os seus diretórios, que renove as suas presidências. O partido do deputado aqui, desde que eu entendo aqui na política goiana, ele é o presidente, ele é o dono, ele é a convenção, ele decide a aliança que vai fazer, com quem vai fazer, quando vai fazer. Então, isto não é um exemplo de democracia, não é um exemplo de prática política a ser levado para o Senado Federal. Eu volto a dizer, o Senado é um local de representantes do Estado como um todo, dos 6 milhões de goianos. Não é um local de representante de um classista, de um determinado segmento da população goiana, nem dos médicos, nem de grandes fazendeiros. O Senado é o lugar onde o senador vai representar o Estado como um todo, que vai lutar por mais verba para a educação, vai lutar por mais verba para a saúde, por mais verba para a segurança pública e, sobretudo, para fazer com que a infraestrutura necessária para a geração do desenvolvimento do Estado seja executada, seja feita. E essa pessoa, com certeza, não terá a grandeza de ser o defensor do Estado. Candidata Marina Santana, 1 minuto e meio. Até na apresentação, e concordando com sua argumentação, na apresentação aqui eu levantei alguns pontos que a população do Estado de Goiás parece não saber. Com quem eu tenho conversado nas ruas durante a campanha, eu tenho percebido que as pessoas se espantam quando os movimentos sociais, por exemplo, lançam aí pelas ruas uma explicação de como é a visão que o Ronaldo Caiado leva para o Congresso Nacional e, portanto, para o resto do país. Candidata Aguimar, por várias vezes, durante esses 3 anos que eu estive na Câmara Federal, pessoas experientes de outros partidos me procuraram, de outros estados, me procuraram falando como é que vocês suportam alguém que só traz legislação para a elite, só defende uma pequena elite. Essas 55 propriedades que têm trabalho escravo no Estado de Goiás compõem 10% da lista suja do Brasil. Quem quiser olhar, é só olhar no site do Conselho Nacional de Justiça. 10% da lista suja do Brasil, que é quem é defendido ali pelo candidato Ronaldo Caiado. Então, os índios entraram dentro da Câmara Federal aquele dia para fazer um ritual e chamar a atenção de todos, porque é uma ação genocida puxada por ele quando quer aprovar a PEC 215. Então, realmente, eu só tenho a corroborar
com as suas palavras, porque eu vivi isso e percebi isso no Congresso. Candidato Aguimar, 1 minuto. O deputado Ronaldo, quando relatou a reforma política, ele incluiu a lista de candidatos escolhida pelos diretórios partidários. E os deputados, nessa reforma, se aprovada, a população votaria na lista, votaria no partido, e proporcionalmente seriam eleitos aquela quantidade proporcional de votos que o partido teve pela ordem de indicação da lista. Só que quem indicava a lista? Os diretórios dos partidos. Ou seja, se aprovada a reforma política por ele relatada, nós teríamos deputados biônicos, tanto nas Assembleias Legislativas quanto lá no Congresso Nacional. E eu defendo que as eleições parlamentares brasileiras também se deem em 2 turnos, como proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela CNBB. Primeiro você vota no partido e no programa, e esses partidos oferecem depois uma lista eleita pelos seus filiados, em dobro das vagas obtidas, para a palavra final do eleitor. É democracia intensiva. Ok. Agora vamos passar para a segunda e última rodada de candidato pergunta para candidato. Nesse momento, Marina pode formular uma outra pergunta para o candidato Aguimar. Candidato Aguimar, nós temos um debate que até me surpreendeu para esse momento da nossa vida, mas que ganhou intensidade a partir de domingo no debate presidencial, que é a respeito dos direitos dos casais homoafetivos e da criminalização da homofobia. Então, eu pergunto a você qual a sua opinião sobre esse assunto, porque, de fato, virou uma das pautas da nossa campanha eleitoral. Candidato, 2 minutos. O Judiciário brasileiro resolveu a questão da união civil do mesmo sexo, assegurando o direito de casais homossexuais celebrarem o seu pacto e terem todos os direitos decorrentes dessa celebração, dessa união civil. Antigamente, as famílias, às vezes, discriminavam um casal de homossexual, e uma verdadeira discriminação mesmo. E quando um dos dois, porventura, falecesse, essa mesma família discriminável vinha buscar o patrimônio, né, daquele que ficou vivo. Aí sim ela queria o direito de herança. Hoje a Justiça brasileira resolveu isso. O parceiro que sobreviva dessa relação tem direito à partilha, como se um casamento civil fosse, até mesmo que a Constituição Federal assegura esses mesmos direitos, mas antes não eram praticados, e o mesmo ocorre com relação aos benefícios previdenciários. E o parceiro que continuava vivo não recebia direito algum do INSS. Hoje esse direito é assegurado. Com relação à criminalização, eu acho que precisa ser criminalizado toda forma de discriminação, não apenas homofóbica, racial, de status social. Às vezes um pobre, um mendigo é discriminado e um cidadão que tem um poder aquisitivo ele é hiper prestigiado. Então, toda forma de discriminação a ser praticada no Brasil precisa ser criminalizada com a mesma intensidade. Não é possível que você estabeleça penas diferenciadas para um tipo de discriminação do negro, ou a discriminação da mulher, ou a discriminação do homofóbico. O Estado precisa aprovar uma legislação e assegurar que toda essa discriminação seja efetivamente punida e os responsáveis paguem presos ou com multas a serem fixadas pelo Estado brasileiro. Candidata Marina Santana, 1 minuto e meio. Como é um debate, nós podemos concordar ou discordar, e eu quero concordar com a resposta dada pelo candidato Aguimar Jesuíno. Eu tenho a certeza, desde quando vereador, o primeiro mandato que eu tive, nós já começamos a apresentar alguns projetos de lei no âmbito municipal, com reflexo administrativo, no caso das punições, no caso de multas e tudo mais. Nós apresentamos desde aquela época, e é muito difícil conseguir passar, pelo menos, passar dentro das casas legislativas locais, por causa de articulações que acabavam sendo feitas com grave teor homofóbico. Para ter uma ideia, o último projeto que eu apresentei, que foi vetado aqui em Goiânia, dizia o seguinte: discriminação dessa lista que o candidato Aguimar acaba de dizer aqui, mais intolerância religiosa, outros aspectos, xenofobia, que
é, de fato, a aversão a estrangeiros, a pessoas de outras regiões. Então, veja bem, nós precisamos avançar em todas as nossas legislações. Agora, lá em São Paulo, como isso foi aprovado no âmbito do Estado, através de um projeto de lei do deputado Renato Simões, o candidato que levantou uma postura, que apresentou uma postura absolutamente homofóbica e agressiva no debate presidencial de domingo atrás, será punido. A OAB entrou com a ação, o Partido dos Trabalhadores entrou com a ação, então isso, de fato, não faz parte da pauta do nosso país. Candidato Aguimar Genuíno, 1 minuto. O senhor tem para fazer a tréplica. Como não é um assunto polêmico, nós dois estamos concordando em gênero, número e grau com relação à matéria. É isso. Nós precisamos dar saltos na vida brasileira, na democracia brasileira. Fazer uma democracia de alta intensidade, com inclusão das pessoas, com acolhimento das pessoas, sem discriminação, com muita tolerância, com muita paciência, com muito entendimento. É assim que nós vamos caminhar, que nós vamos dar salto de qualidade na democracia brasileira, na nossa representação e na convivência interpessoal entre os vários grupos. Nós temos que ser pluralistas, respeitosos com as minorias. A democracia não é a ditadura da maioria. É a maioria aprovar as leis com absoluto respeito às minorias. É isso que eu espero que nós possamos fazer daqui para frente no Brasil. Fazer inclusão e respeito a todos os irmãos brasileiros. Muito bem, candidato, agora, para encerrar essa dinâmica de candidato, pergunta para candidato, o senhor agora faz a última pergunta, então, para Marina Santana. Lembrando a você, internauta, que dentro de alguns instantes, assim do término dessa rodada, vamos fazer um intervalo de 5 minutos e logo depois nós voltamos para a penúltima parte desse debate, onde os candidatos irão responder perguntas feitas pelos internautas. Você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp que está aparecendo na tela nesse momento. Candidato Aguimar, portanto, então, o senhor tem 30 segundos para formular uma pergunta para a candidata Marina Santana. Nós temos discutido aqui temas nacionais. Me permita eu voltar aqui para Goiânia, discutir um tema local. O prefeito atual foi eleito por uma bandeira de sustentabilidade. E nós estamos vendo no momento que a gestão de Goiânia não há sustentabilidade financeira, não há sustentabilidade ética, não há sustentabilidade ambiental. E você, ao andar pelas ruas de Goiânia, com essas toneladas de lixo, buracos em todas as ruas, as pessoas te falam, Goiânia... Candidato, era 30 segundos para formular a pergunta. Candidata Marina Santana, 2 minutos para a resposta. Então, a cidade de Goiânia, nós temos uma história da cidade de Goiânia, nossa cidade tem mais já de 7 décadas e tem uma história em que ela foi formada e foi se constituindo como uma cidade reconhecida mundialmente como uma cidade de grande nível de arborização, mesmo nós estando aqui num cerrado brasileiro que já tem 70% de comprometimento, mas a arborização é considerada uma das maiores do país e das cidades pesquisadas em outras regiões do mundo também. Goiânia é considerada, no entanto, uma cidade com grande peso, de acordo com as pesquisas da ONU, um grande peso de desigualdade social, porque o estado de Goiás é um estado de grande desigualdade social. Então, nós estamos aqui num estado em que tem um grande crescimento econômico, quer dizer, tem um PIB altíssimo, mas a distribuição da riqueza praticamente não existe. O que vem são programas sociais, transferência de renda e tudo, e um desenvolvimento em certa monta que inclui o meio ambiente e a inclusão social. A cidade de Goiânia vem passando por uma dificuldade realmente que é preciso reconhecer na área financeira e não ética. O Paulo Garcia é uma pessoa séria, uma pessoa honesta, não se vê nenhum tipo de abordagem que possa fazer com que o chefe do executivo possa trazer um questionamento sobre a sua postura. Então, o que nós temos hoje é uma situação financeira absolutamente negativa que tem impedido que todos os serviços da cidade sejam realizados. E nós, terminando a campanha, nós já conversamos, todo mundo aí do PT, que tem experiência de gestão e tudo, via PT, não de dentro da gestão, mas via PT, nós queremos ajudar para recuperar esses dados negativos em nossa cidade hoje.
Candidato Agmar, o senhor tem 1 minuto e meio para a réplica da resposta da candidata Marina Santana. Como eu estava dizendo, você anda pelas ruas e as pessoas dizem hoje que nós temos a pior gestão da história do município de Goiânia. A pior de todas. E para completar, no domingo à noite, no último domingo à noite, na calada da noite, a Câmara de Goiânia se reúne para votar um aumento generalizado de todos os tributos municipais, de taxas, de alvarás, de IPTU, de ITU, sacrificando ainda mais a população goiana. E é sabido que a Prefeitura mantém milhares e milhares de cargos comissionados. Na Comurg, chegando ao absurdo de pagar acima do teto constitucional fixado pela legislação brasileira. E o que me assustou, eu lendo os jornais, o candidato a vice-governador na chapa da minha concorrente, na chapa do Antônio Gomide, propondo a expulsão do prefeito Paulo Garcia do PT. Eu queria saber o que a candidata acha disso. O Tairone de Martino propondo que o prefeito Paulo Garcia seja expulso do PT, por considerar que ele está fazendo uma péssima gestão para o município de Goiânia, com danos a todos nós, aos comerciantes e a toda a população que necessita do serviço público, que transita por essas ruas esburacadas e sujas da cidade de Goiânia. Candidata Marina Santana, 1 minuto para a tréplica. Houve e está havendo, nesse momento, uma dificuldade muito grande na relação entre membros do Poder Executivo, membros do Poder Legislativo, que são filiados ao Partido dos Trabalhadores. O PT está cuidando disso, que cabe ao nosso partido tratar disso quando existem conflitos dessa ordem. Questão de suspensão, questão de expulsão, são temas que cabem internamente a um partido político. No que tange à cidade, eu disse e vou repetir, o Partido dos Trabalhadores, terminadas as eleições, porque nós estamos realmente com as nossas atenções divididas entre tantas tarefas e tudo de fim de campanha, de reta final, nós assumiremos, junto, a partir do PT, nós assumiremos e buscaremos encontrar uma situação melhor e organizar a nossa gestão de Goiânia no sentido positivo e diminuir essa fricção que é ruim para a cidade de Goiânia. Muito bem, terminado então esta fase, vamos agora para um pequeno intervalo, nós voltamos daqui a pouco e você pode participar ainda, dá tempo de você mandar a sua pergunta e nós voltamos no próximo bloco com perguntas feitas pelos internautas e onde nós teremos então a possibilidade de você questionar os candidatos que aqui estão para esse debate. Você continue ligados na nossa programação, voltamos dentro de 5 minutos. Até lá.
Olá, tudo bem? Estamos de volta. Eleições 2014. Hoje, debate com os candidatos ao Senado pelo estado de Goiás. Recebo aqui o Aguimar Jesuíno, que é candidato pelo PSB, e também a candidata Marina Santana, candidata pelo PT. Lembrando mais uma vez que o convite foi estendido a outros dois candidatos, ao Vilmar Rocha, do PSD, que confirmou a sua presença e hoje, quase em cima da hora, desconfirmou a sua presença. O candidato Ronaldo Caiado também disse, por assessoria, nos foi comunicado que não participaria por incompatibilidade de agenda. Vamos então agora, temos aqui algumas perguntas feitas pelos internautas, você que está conectado com a gente aí, e a primeira pergunta vai justamente para a candidata Marina Santana, inclusive uma pergunta relacionada o que eu acabei de falar aqui. A pergunta do Victor Hugo. O que o senhor acha da ausência do candidato Vilmar Rocha? Realmente, nós não tivemos oportunidade nessa campanha. Quando chegava aqui, comentava com você, com a produção, conversava também com o candidato Aguimar Jesuíno, que nós não tivemos oportunidade de debate nesse processo eleitoral. São 3 meses sem debates. Por isso, 60% da população do estado de Goiás ainda não decidiu em quem votar para o Senado. E, se brincar, as pessoas nem sabem quem é candidato. Então, quem tem uma estrutura muito grande, que é a estrutura ligada, vamos dizer assim, à máquina partidária relacionada a quem é do governo estadual, provavelmente se encontra confortável com a campanha, porque é uma campanha que exige uma estrutura fenomenal. Também o outro candidato que não está presente, que é o Caiado, da mesma forma, tem uma estrutura fenomenal, quer dizer, tem um aporte financeiro que lhes dá respaldo para fazer campanha em todo o estado de Goiás, sem mesmo estar presente no estado. São 246 municípios, 6.500.000 pessoas que a gente gostaria de ter encontrado. Então, para os 2 debates que eu estou participando, eu fiquei feliz e agradeço muito até o interesse do Vitor e o interesse aqui do DMTV de fazer e nos dar essa oportunidade. Acho lamentável a ausência dos 2 candidatos que não se encontram aqui presentes hoje e que não se expõem, portanto, ao diálogo direto com a sociedade, a interatividade e a capacidade de demonstrar qual é a sua opinião sobre cada assunto, que seria que questionado, nós teríamos um debate muito mais longo, muito mais assertivo, porque com mais perguntas entre candidatos isso ocorreria, mas eu estou feliz, estou tranquila e vim aqui e continuo aqui no debate com muito prazer. Obrigado, candidata. Agora a pergunta para o candidato Aguimar. Pergunta feita pelo Renato Souza. O candidato Ronaldo Caiado era considerado inimigo histórico do também candidato Iris Rezende. Como o senhor vê a aliança entre os dois? Olha, eu disse aqui no Diário da Manhã que essa aliança é uma aliança para fazer a vingança. Não é uma aliança em cima de programa de governo. Você juntou um candidato a governador que perdeu as eleições por várias vezes para o governador atual, com um outro cidadão que apoiou o governo atual em todas as eleições, que inclusive na última eleição indicou o seu vice-governador, que é o integrante do DEM, José Eliton, para ser vice-governador do estado. E, de repente, por problemas paroquiais, ele rompe com o atual governador e se alia ao seu inimigo histórico, um inimigo que ele passou 20 anos, 30 anos batendo, e você pode pegar as capas dos jornais do estado de Goiás. Durante esses 30 anos, vocês virão que ele batia com mão pesada em cima do Iris Rezende, denunciando todos aqueles escândalos históricos que houve, Cachego, Beg, caso Astográfica e uma série de outros casos. Então, de repente, tudo isso desapareceu, né? O candidato Iris Rezende virou o melhor candidato do mundo, o candidato mais bonzinho do mundo. E eu sempre cito a passagem do Rubem Paiva. É o fim do mundo, é o fim dos tempos, quando São Jorge faz o pacto com o dragão.
Ok, candidato. Pergunta para a candidata Marina, do Luiz Sérgio. Qual a proposta para a reforma política e o entorno de Brasília? Para o entorno de Brasília, é uma região que eu acompanho muito e realmente penso que, ao lado do Nordeste goiano, são as regiões mais atingidas pelo descaso do governo estadual. O entorno de Brasília não tem nenhum item das necessidades básicas de cidadania que seja atendido e que possa ser parabenizado. Na área da educação, da saúde, segurança pública, na área de saneamento básico, você vê hospitais que ficam ali mais de 10 anos, como eu vi esses dias em Santo Antônio, mais de 10 anos um hospital regional parado ali, que parece que está construído, não sabe se terminou. Valparaíso também vivenciou isso. Mais de 14 anos o hospital parado. Então, isso não tem cabimento diante da situação da população. Por outro lado, a área de saneamento básico, é triste ver o que acontece ali. Na área de reforma política, eu vou emendar, porque são duas perguntas em uma. Na área de reforma política, nós, o Partido dos Trabalhadores, temos uma proposta e sugerimos que a população conheça, que é de um plebiscito para gerar uma constituinte exclusiva. A nossa ideia é que tenha financiamento público de campanha e que a gente possa fazer listas que possam incluir mulheres, jovens, negros e negras, trabalhadores e trabalhadoras, não só na época do processo eleitoral, mas incluir, de fato, dentro das pautas, dentro do espaço, dentro dos postos legislativos. Então, nós precisamos alterar realmente a legislação. Eu sou, no entanto, signatária do projeto que envolve a OAB, a CNBB e outros, porque já avança bastante. Seria uma chance de ser aprovado mais imediatamente, ainda para essas eleições. Mas, infelizmente, o Congresso Nacional não tem se interessado em fazer, em sua grande maioria, em fazer uma reforma política e, portanto, é uma pauta da sociedade. Pergunta direcionada para o candidato Aguimar, do Antero Martins. Aguimar diz ter vínculo com agropecuarismo. Qual punição ele acha merecer quem pratica trabalho escravo? A escravidão, praticar a escravidão no Brasil é crime. Qual que é a punição? Você ser processado e responsabilizado criminalmente. Além do mais, pela legislação atual, essa propriedade que faz a prática de trabalho escravo, ela pode ser desapropriada para fins, inclusive, de reforma agrária. Então, a legislação brasileira estabelece punições severas. E nessa altura do campeonato, em 2014, o mundo em plena era digital, você falar em trabalho escravo é um negócio assustador. É uma coisa que nós todos pensávamos que houvesse sido superado no mundo todo e no Brasil há 200 anos atrás, né, quando foi abolida a escravidão no Brasil. Não é crível que alguém hoje no Brasil adote esse tipo de prática. O Estado brasileiro precisa apurar e penalizar severamente todos os agentes, todos os proprietários, todas as pessoas que submetam qualquer cidadão, qualquer brasileiro ou estrangeiro ao trabalho escravo. Precisa realmente que haja punições severas. Eu sou radicalmente contra isso. Não faz sentido nenhum, né, em plena era da informática, convivermos com esse tipo de questão. Muito bem. Candidata Marina Santana, pergunta feita pelo Caroline Ribeiro. Caroline Ribeiro. Um candidato que não consegue cumprir sua agenda antes da eleição vai conseguir cumprir suas promessas depois? Boa pergunta. Tá certo, tá. A Caroline, naturalmente, está se referindo à nossa situação aqui. Provavelmente. A situação do candidato Aguimar e minha de estarmos aqui, de termos vindo para cá com maior vontade de debater, e a sua, Caroline, do Vitor e outras pessoas que falaram aqui com a gente por WhatsApp, de ter a oportunidade de ouvir, né, de saber o que pensam cada um dos candidatos ao Senado. O Senado é um lugar que tem apenas 81 parlamentares. E as comissões funcionam muito bem, são espaços
que nós temos do Brasil, que muita gente não conhece, não sabe a importância do que aquilo pode fazer, a autoridade de um senador ou de uma senadora, o que pode fazer para mudar o desenvolvimento do seu próprio Estado e do próprio país. Quando levanta ali uma sugestão, quando levanta um assunto para debate, aquilo ali é ouvido por muita gente. A Câmara Federal também é muito importante, mas lá tem 513 parlamentares, o Senado tem 81. E eu, como participei da CPMI, da violência contra a mulher, é uma comissão mista de inquérito que é realizada entre o Senado e a Câmara Federal, tive a oportunidade de ter toda a noção do que acontece dentro do Senado e como é importante você ter condições de participar e oferecer suas sugestões. Tem os técnicos, as assessorias te oferecem múltiplas opções para cada um dos assuntos que é tratado. Então, para mim, é um espaço muito importante. Acho uma pena se nós não temos condições de debater agora, porque às vezes tem gente que gosta de falar sozinho, tem gente que não gosta de ser contraditado. Então, isso daí realmente é relevante. É uma pena que nós estejamos só em 2, mas mesmo assim nós esperamos que tenha sido útil o nosso espaço, o nosso esforço e o protesto também pela ausência dos demais candidatos convidados. Muito bem, obrigado, candidata. Pergunta agora para o candidato Aguimar, terceira e última pergunta. Candidato Aguimar, pergunta feita pelo Vitor Hugo Pinheiro. Candidato Aguimar, como representar a nova política, sendo sócio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Helder Valim, do PSDB, ligado ao Marconi? Eu não sou sócio do Helder Valim, ligado ao Marconi. O Vitor está absolutamente enganado. Vitor Hugo Martins. Vitor Hugo Martins. Pinheiro, perdão. Vitor Hugo Pinheiro. Não tem nenhuma sociedade com o Helder Valim. É meu amigo. Há alguns anos, há uns 10 anos, pelo menos. Sou amigo dele, do irmão dele, mas não tenho sociedade com ele. Então, cara, prejudicada a pergunta. Muito bem. Terminado essa... A gente tem várias outras perguntas chegando pela produção, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu sei que os senhores têm outros compromissos. A gente lamenta mais uma vez a não participação dos outros candidatos que foram convidados a estarem aqui, né? O candidato Vilmar Rocha, que tinha confirmado a sua presença e hoje, em cima da hora, desconfirmou a presença. O candidato Ronaldo Caiado, pela sua assessoria, já tinha nos informado que não participaria por incompatibilidade de agenda. Só me resta agora agradecer demais a participação de cada um de vocês e deixar agora o tempo de 3 minutos para cada um de vocês para fazer aí os seus agradecimentos e falar com os eleitores. Afinal, as eleições estão chegando, é domingo. Vamos começar então pela candidata Marina Santana. Obrigado, Marina, pela sua participação. Muito obrigada a você, dirigiu muito bem esse debate, que, na verdade, quando nós estamos discutindo ideias e estamos discutindo um posto tão importante como é 1/3 da bancada do Estado de Goiás, lá no Senado da República, em Brasília, que anda pelo país inteiro, que pode andar o mundo inteiro representando o nosso Estado, o nosso país, é claro que é relevante saber as ideias. Até eu sugiro que, nos próximos momentos, que nos debates que forem feitos para as próximas eleições, entrem também a pauta internacional, o que é que cada candidato pensa da região, da articulação regional que o Brasil vem fazendo. A presidenta Dilma é a primeira presidenta mulher do Brasil e acabou de dirigir novamente, como a primeira mulher que já dirigiu a Assembleia da ONU, a Assembleia Geral da ONU, ela acabou de dirigir novamente, demarcando a posição do Brasil a respeito do mundo em que opta ainda pela guerra ao invés de uma cultura de paz, que opta pelo armamentismo em disfunção de buscas diplomáticas e econômicas para poder dialogar entre os países. Então, também o Senado trata disso daí. E eu gostaria de solicitar, eu quero pedir às pessoas que olhem no nosso site. O meu site é marinasantana.com e continue olhando as nossas redes sociais. Nós temos 5 dias para chegar à eleição. Nesses 5 dias, o eleitorado vai decidir quem vai representar 1/3
das nossas possibilidades de representação no Senado da República por Goiás. Quem é que tem habilidade, condições para dialogar com todas as forças políticas e melhorar a vida de Goiás? Eu sou a única candidata que apoia a presidenta Dilma, que vai em ótimas condições para ganhar a presidência da República, com todo respeito aos demais candidatos. E eu sou a candidata do partido dela, quero ajudar Goiás a vencer barreiras, vencer dificuldades, apesar que a presidenta Dilma, como republicana que é, tem contribuído muito para tirar problemas graves aqui do Estado de Goiás, como é o caso da CELG e outras necessidades que o Estado de Goiás tem conseguido superar, em parte, com apoio ou totalmente com apoio da presidenta Dilma. Então, eu quero ser representante aqui do Estado de Goiás no Senado da República, junto ao governo federal, e, ao mesmo tempo, fiscalizar o governo federal para que cada centavo que sai de lá chegue aqui às nossas cidades, às nossas famílias, ao nosso Estado. Então, quero ser a sua representante. Lembrando, eu sou a única mulher também candidata ao Senado em Goiás. E é hora de nós termos aí pelo menos 50% entre homens e mulheres na participação do Congresso Nacional. Um beijo carinhoso para vocês. Meu nome é Marina Santana, meu número 131. Muito obrigado, candidata Marina Santana. Aguimar Jesuíno, obrigado pela sua participação, pelo compromisso de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui nessa tarde debatendo com vocês, respondendo a todos os questionamentos. Seria muito importante que todos os outros candidatos aqui estivessem para poderem ser sabatinados, serem questionados, tanto por vocês do Diário da Manhã, quanto por nós, outros candidatos, quanto pela população que está nos assistindo aí pela Rede Mundial de Computadores. É muito importante esse processo eleitoral porque nós passamos no Brasil. É nesse momento que nós podemos discutir aí de maneira mais detalhada, com mais delicadeza, com maior carinho, os problemas políticos do Brasil. Eu sempre digo que uma democracia, para ser forte, para ser verdadeira, para ser transformadora, ela precisa de alternância de poder. Não é possível você deixar um partido só por 12 anos no poder, ou por 20 anos no poder, ou o caso lá do México, por aproximadamente 80 anos no poder. Eles encastelam no poder, eles aparelham o Estado, eles fazem do Estado um feudo, né? E juntam as cúpulas partidárias todas e loteiam o Estado brasileiro. Eles dividem o Estado, o Ministério da Agricultura é do PMDB, a Petrobras é do partido tal, o Ministério da Saúde é daquele outro partido. E normalmente não escolhem as pessoas com o maior nível de competência para dirigir esses órgãos públicos. E o que ocorre? Ocorre que as políticas públicas não são implementadas como deveriam ser para atender diretamente as pessoas mais necessitadas, mais carentes do nosso Brasil. E muitas vezes os nossos recursos produzidos aí por esse povo maravilhoso, por esse povo trabalhador, esses recursos são sangrados, são desviados, eles vão para o ralo e falta lá na ponta, né? À medida que os recursos são desviados aí por essa corrupção imensa, que já ficou endêmica no Estado brasileiro, falta lá na ponta. Como eu disse aqui, houve a diminuição do financiamento da saúde por parte da União. A União não colabora de maneira efetiva com os estados para resolver os seus problemas de segurança pública. Ela nem sequer consegue vigiar as nossas fronteiras para que não entrem em nossos estados esses armamentos pesados e essas drogas violentas que atrapalham a vida das nossas crianças e dos nossos jovens, e essas armas que municiam o crime organizado no Brasil. Então é preciso que nós tenhamos essa alternância. E para mudar, não é mudar só a política, você precisa também mudar as pessoas. Você precisa botar gente nova nos ministérios, gente nova na presidência da República. E mudar o Congresso Nacional, porque essas normas são feitas para que eles sejam reeleitos. Nós precisamos botar cabeças novas para oxigenar o Congresso Nacional brasileiro. Muito bem. Chegamos ao final de mais um debate. Mais uma vez, agradecer a presença dos candidatos, o Aguimar Jesuíno, que é do PSB, e a Marina Santana, do PT. Obrigado pela participação de vocês. Uma pena que não tivemos a participação dos outros candidatos que foram convidados. Espero que esse programa, que esse debate tenha contribuído para você, internauta, que está nos assistindo nesse momento, para decidir para você, principalmente para você que está indeciso.
Então, próximo agora, domingo, é a eleição. Pense e vote com cabeça e com muita reflexão, tá certo? Prazer imenso contribuir para essa sua decisão. Tchau, tchau. E nós voltamos numa próxima oportunidade.